a mão ressequida de um homem, do versículo 1 até ao versículo de número 7. Amém? Marcos 3, 1 a 7. Glória a Jesus. Amém? Então, vamos assim começar. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos, como é que ela estava à mão? E era só uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Quem estava eram os fariseus, os saduceus, aquela tropa. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, e quem perguntou foi Jesus: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram conselho, logo, de repente, apressados, conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Incrível, não é? E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, precisamos da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua unção. Não basta conhecer, não basta saber ensinar, não basta falar bonito. Há que o Teu Espírito tomar conta das nossas vidas para que a Tua Palavra possa fazer o efeito que ela precisa. Precisamos, Deus, que nos ajudes a compreendê-la e que ela possa ter o poder de transformar as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem, meus queridos, agora sim tomar o vosso lugar. Os irmãos sabem que este texto faz parte dos evangelhos sinóticos, em que mais 2 lugares aparece o mesmo texto, quer em Mateus, quer em Lucas. Mas o que eu gostava de salientar hoje era este homem com a mão ressequida e como Jesus restaura algo que estava na sua vida que era inútil. Você está-me a entender? Era inútil, aquela mão não tinha qualquer capacidade de trabalhar. Também tornava a vida dele limitada. Era uma limitação que em trabalho, se fosse a mão esquerda ou direita, ninguém sabe, não está mencionado, mas era uma limitação na sua vida que em termos de trabalho, em termos de sustentabilidade da família, era um homem que tinha incapacidades. E isso é muito redutor e era muito triste. Este era um homem vivo, mas quase, diga comigo, quase inútil. Não podemos dizer que era totalmente inútil, que haveria coisas que ele conseguia fazer. Esta é sem dúvida a condição que muita gente vive. Elas podem não ter a mão mirrada, podem não ter a ausência do seu olho, podem não ter a ausência ou uma limitação por causa do seu pé, mas acaba por viver numa condição que realmente tem inutilidade. A sua vida está-se a tornar inútil. Este homem vivia, ele estava vivo, mas estava em condição absolutamente limitada, quase que como inutilidade. Nós percebemos... diz que Jesus entra na sinagoga e é interessante vermos isso. Ele entra num lugar certo, mas embora estando no lugar certo, a sua vida estava quase que inútil. E eu gostava, irmãos, de salientar nesta manhã o que é que na tua vida está inútil. O que é que existe na tua vida que está limitado? O que é que na tua vida não funciona? Pode ser muita coisa, e nós vamos perceber. Este termo da sua limitação realmente da mão mirrada é um termo que no grego era xerá, que significava uma mão seca, uma mão murcha, sem vida, não funcional. Não indica que o homem tivesse dor, mas mostra que havia uma inutilidade permanente. Provavelmente uma atrofia fronte, ou nasceu, ou um acidente, alguma coisa aconteceu a este homem
que o tornou um homem incapaz de viver uma vida completamente normal. E eu quero, meus irmãos, muitos de nós olhamos para pessoas que parecem maravilhosas, parecem perfeitas. No caso deste homem, via-se, era visível, mas há muitas vezes na nossa vida incapacidades. Pode ser a droga, pode ser o álcool, pode ser vícios de pornografia, pode ser vícios de muitas ordens, pode ser até glutonaria, pode ser muita coisa que nos torna completamente inúteis. Há pessoas vivas que até são religiosas, como este homem. Este homem estava na sinagoga, no lugar onde se aprende a palavra de Deus, no lugar onde os fariseus ensinavam, onde se partilhava coisas certas, tal como cada um de nós, mas havia provavelmente uma inutilidade completa ou com uma reduzida capacidade de trabalho e que o tornava um homem infeliz. Qual é a área que a tua vida está seca? Pode ser fé, não tens mais fé. Pode ser amor, não tens mais amor. Pode ser falta de coragem, como tenho muito falado desde o início do ano. Coragem para fazer o que é certo. Lembra-se? Assim foi a nossa passagem de ano na meditação. Pode ser a tua falta de coragem para dizer não àquilo que sabes que está errado na tua vida. Pode ser também a tua incapacidade de servir. Note que, provavelmente, irmãos, aquele homem, mesmo que quisesse servir, a sua limitação, ela já tinha um estigma de maldição visto na própria religião daquele tempo. E então pode ser a falta de esperança, não tens mais esperança, para ti a vida não tem mais interesse, achas que perdeste a tua posição, perdeste a tua condição de poder vencer, de poder ser reconhecido. Oh, irmão, deixa-me dizer-lhe uma coisa muito importante. Não há nada na tua vida seco que Deus não possa trazer esperança e trazer mudança. Não há nada na tua vida que esteja mal que Deus não possa pôr bem. Olha, irmão, eu amo aquela frase de José. Os seus irmãos o venderam como escravo. Ele tornou-se um homem escravo. Um homem que era livre passou a ser escravo numa família bonita. Mas ele foi vendido. E um homem egípcio tomou conta dele. Comprou-o por dinheiro. E ele veio a ser criado dele, veio a prosperar na sua casa. Ele não permitiu que a sua vida ficasse seca. Até que um dia ele disse aos seus irmãos, quando o reencontro é ativado, Deus prepara o caminho. E ele disse, vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Há coisas mal que vêm à nossa vida, que Deus quer transformar em bem. Este homem tinha uma mão ressequida. Não sabemos por que razão a sua mão estava assim. Não sabemos se foi uma doença de nascença, se foi uma limitação fruto de algum acidente. Mas sabemos que Jesus estava lá. Ele estava no lugar certo, tal como tu estás no lugar certo, para que Jesus pudesse agir. E seja a que área for da tua vida que está seca, está sem funcionar, está inativa, o Espírito de Deus está aqui para poder ativar a tua vida, para poder mudar a tua história, para poder transformar a tua vida. Meus amados, neste tempo havia um estigma religioso que era uma atitude sem compaixão. Nós olhamos para os fariseus e vemos como eles, depois do milagre, depois da provocação, eles se reuniram para matar o homem que curou o homem. É incrível como conseguimos ser tão maus. Como a religião consegue ser, às vezes, doentia. E nós, olhando para o texto, diz que estavam, olha o versículo 2, estavam observando se o curaria no sábado. Para quê? Objetivo de o acusar. Há muitas vezes pessoas que olham para a tua vida e ainda te provocam, dizendo, então, onde é que está o teu Deus? Porquê é que o teu Deus não fez isto? Porquê é que o teu Deus não fez aquilo? Vais lá à igreja, afinal a tua vida está como de antes. E andam a provocar. Há gente que sabe provocar. Há gente que sabe querer destruir a nossa fé. E é interessante nós observarmos como eles estavam, os fariseus, a olhar, a observar. Deixa lá ver, esse Jesus que anda aí a fazer milagres. Esse Jesus que anda a fazer coisas muito estranhas.
Vamos ver se ele o cura. Talvez muitos de nós não entendam que naquele tempo o movimento religioso era muito rigoroso e havia um conceito na lei oral, e a lei oral não é a lei que Deus criou, é a lei que os homens criaram. Entende? Alguém me está a entender? Havia 3 fatores importantes naquele tempo: lei oral, a lei da tradição, que é a tradição dos judeus, que a Bíblia fala muitas vezes. Ainda hoje a Igreja Católica Apostólica Romana tem a tradição que para eles é tão importante como a Bíblia. E havia a Taró, havia os livros dos profetas, dos quais eles reconheciam, tanto que havia um profeta que eles rejeitavam, que era Jonas. No entanto, os fariseus, no seu movimento do primeiro, segundo século, por aí fora, eram extremamente religiosos e chamava-se Alaká, lei oral. O sábado a lei do sábado tinha 39 categorias de trabalho proibido, a qual se chamava Mishnah, Tratado de Shabat. Uma das razões para o desafio com Jesus era que havia no feito da lei oral, curar só era permitido se houvesse risco de morte, o que não se vê naquele homem. Então aquilo era uma provocação para o matarem, para o acusarem. Aquela acusação que eles queriam, facto da lei oral, que nada tem a ver nem com a lei mosaica, nem com aquilo que realmente estava ensinado na Bíblia, nos pergaminhos, eles achavam que se Jesus curasse, tinham razão para o matar. Porque furava não só a tradição, como a lei oral. Flávio Josefo, do primeiro século, que muitos conhecem, era um judeu romano, historiador, eu tenho alguns livros dele também, diz que os fariseus eram rigorosos intérpretes da lei, mas negligentes quanto à misericórdia. Isto está escrito no livro Antiguidades Judaicas, na secção 13. Onde há religião, onde é que a religião protege regras e não pessoas? Deus não se senta neste tipo de princípios. A coisa mais importante na nossa igreja não são práticas, não são músicas, é pessoas. A igreja tem que ter o cuidado de olhar para as pessoas. E pessoas não são só crentes, também são os de fora. Nós agora, se tudo correr bem, quem quiser, há voluntários para ajudar pessoas que ainda estão sem casa, e já tentámos ajudar alguns irmãos da igreja, e também há irmãos que querem ajudar os de fora, e o Pedro no final, já fica o anúncio, vai reunir com quem quer ajudar, através da junta de freguesia, que ele próprio está também com quem falou. Porquê? Porque a igreja não foi chamada só para abençoar os de dentro. Embora, de acordo com o princípio bíblico declarado e escrito, primeiro ajudamos os domésticos da fé. Depois, claro que sim. Tanto que primeiro ajudamos a família para depois ajudar os outros. A Bíblia até diz, o apóstolo Paulo, reconhecendo o perigo de que a família ficasse em último em benefício dos outros, diz quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria família, já negou a fé e é pior que o infiel. Veja como Deus é rigoroso nesse contexto. Mas voltando ao nosso homem. O homem, diz o versículo 3, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Jesus, sabendo e conhecendo, e até declara o texto que ficou triste, porque sentia como havia falta de amor. Aliás, divagando um bocadinho, mas também faz falta e é importante, quando Jesus estava a criticar os judeus e os fariseus, porque eles oprimiam as viúvas, oprimiam até os órfãos, oprimiam as pessoas mais carenciadas, obrigando-as a dar o dízimo. Ouça, do gominho, daquela parte que eles... Ou da hortelã, para quem percebe melhor, se apanhavas 10 hortelãs tinhas que dar uma ao Senhor. E eles iam ao pormenor do pormenor da oferta. E Jesus os acusa. Vocês são tão rigorosos com a lei, com esse princípio, que vocês esquecem do mais importante da lei, que é amor, justiça e misericórdia. Vocês estão a ouvir?
E ele depois até reforça, para quem não quer ser fiel em alguma área destas, vocês devem fazer uma, mas não esquecer a outra. Irmãos, a Bíblia, olha, este texto, se alguma coisa eu tenho que compreender, é que o legalismo destrói. Os rigores excessivos, até Provérbios fala um texto fantástico: não sejas demasiado sábio aos teus próprios olhos, não sejas justo demais aos teus próprios olhos, porque a tua justiça não opera justiça. A justiça certa e correta é operada por Deus. E estes homens não queriam que Jesus curasse, mas estes homens, ao mesmo tempo, queriam ter razão para matar Jesus. A quem é que eles queriam matar? Alguém que roubava? Alguém que mentia? Alguém que estava a fazer mal à geração deles? Alguém que provocava? Não! Alguém que fazia bem. Alguém que trazia paz. Alguém que gerava saúde. Alguém que trazia cura. Era esse. De modo geral, é os que dão fruto que sofrem mais afrontas. É os que lutam por ter uma vida correta diante de Deus. Olhe, por exemplo, uma igreja que tenha ensino verdadeiro, ensino correto, uma igreja que queira levar o caminho de viver o cristianismo para se preparar para estar com Deus para a sua eternidade. É essa igreja que mais pedradas leva. Não é a igreja que ensina errado, não é a igreja que fala aquilo que convém, que faz negócio das pessoas. De modo geral, não é essa a igreja. Assim, Jesus, ele representava a verdadeira fé. Ele era o Deus encarnado, o Filho de Deus que se fez homem, que estava entre nós, habitou entre nós, viveu como nós, passou todas as necessidades como qualquer um de nós, nunca pecou. Era esse que levava pedras, era esse que era acusado, era esse que os homens queriam destruir. Amados, Jesus podia curar discretamente, mas escolhe ficar bem visível a sua cura. O homem é exposto não para ser envergonhado, mas para restauração pública, para que ele pudesse compreender, e aqueles que o rodeiam, que Jesus era o Senhor acima de qualquer situação. Ele era o dono, ele era o Senhor do sábado. E é interessante olharmos para isto, esta sinagoga, este centro religioso e social na Galileia, provavelmente, ou em Cafarnaum, na cidade de base de Jesus, vê-se que Deus não restaura o que escondemos. Ele cura aquilo que entregamos, mesmo quando dói mostrar. É interessante, pense comigo. Este homem, de acordo com os princípios da fé que o rodeava, ele tinha uma maldição sobre ele. Para eles, aquela deficiência, e vocês recordam-se várias vezes, até uma vez abordaram Jesus perguntando: este cego é castigo dos pais? Ou foi alguma coisa, algum pecado que ele cometeu? O que é que se passou? E Jesus disse: não, esta cegueira é para a glória de Deus. Irmão, aprenda uma coisa. Às vezes vem coisas à nossa vida que não são para machucar a nossa fé, nem destruir a nossa casa, nem destruir nada. Há coisas que vêm à nossa vida que são muitas vezes bênção para podermos buscar a Deus com todo o nosso coração. Há um livro que deve ter 40 ou 50 anos, de uma irmã que teve um cancro. E ela chamou o seu cancro o meu amigo cancro. Porque aquele cancro lhe ensinou coisas. Aquele cancro o aproximou de Deus. Aquele cancro fez com que a pessoa compreendesse alguns princípios e algumas bases. Quantas pessoas nós ouvimos dizer que quando tiveram uma experiência de quase morte, a sua vida mudou. E muitas delas até nem têm Deus. Mas olharam para a vida de outra maneira. A adversidade na nossa vida, se mais não for, tem lições para todos nós. Esta tempestade tem lições de construção civil, lições de como nos devemos preparar com um geradorzinho em casa, lições de como devemos também ter pão e água, reforços disto e daquilo. A guerra na Ucrânia também nos deve ensinar alguma coisa. Ou melhor, as coisas, como diz a Bíblia, as coisas do passado são para nosso ensino.
Quem não aprende com o passado ou com a vida dos outros, vai aprender à sua própria custa. Então, a pergunta é que, homem, vem para o meio. O que é que a tua vida tem? Essa mão, aquela mão devia ser bem visível. Ela devia de estar... Eu não sei quantos de nós já viram pessoas com a mão mirrada. Já viram muitas pessoas. Há pessoas com a mão mirrada. Mão seca, por muitas razões. Há várias doenças que nos levam a encolher os nervos, encolhem os ossos, fazem com que a gente fique limitados. Mas não sabemos qual era a patologia. No entanto, havia sem dúvida algo, mas a grande essência era a provocação. E eu quero vos dizer uma coisa nesta manhã. Quando tu vires alguém a orar por alguém, quando tu vires o pastor a chamar os doentes para vir à frente, não fiques curioso a ver se Jesus cura. Não sejas fariseu. Deixa ver se ele tem algum poder. Fica antes apaixonado para que haja cura. Apaixonado para que aquela pessoa seja curada. Apaixonado para que aquela pessoa veja que Deus é real. Apaixonado para que aquela pessoa diga: Pai, afinal tu existes. Porque, irmãos, há muita gente que acha que Deus é uma ilusão. Há crentes nas igrejas que não acreditam em Deus. Há gente que vem à igreja porque, olha, por uma multidão de situações. Mas há pessoas que estão na comunidade, seja aqui, seja noutras comunidades, que vêm porque é uma prática que lhes faz bem à alma. Outros vêm porque é olha, é o momento de encontrar o Danilo, que é tão bem disposto. Ou porque vamos encontrar a Bela, que tem um coraçãozinho tão querido. Ou o pastor, que é mais seco. Não é? Eu gosto do homem seco. Também quem gosta de pouca conversa. Não é? Então, irmãos, e nós vimos... E quando começa a história de buscar Deus, buscar o sobrenatural, buscar a cura, buscar a salvação de almas, buscar o apelo, quando é o momento do apelo da salvação, muitos ficam curiosos. Deixa eu ver o que é que vai acontecer. É só conversa, não vai acontecer nada. Jesus passou por isso. Só que Jesus teve palavra, teve unção e deu-se o cumprimento da sua palavra. Mas existe aqui uma coisa, irmãos, que eu não quero perder de vista. Que é o que Jesus fala de uma forma incrível. Jesus diz ao homem: Homem, olha para ti, ok, estamos todos a olhar bem, tu estás aí, não é mentira nenhuma, não é nenhum truque. Mas ele disse uma coisa que fez a diferença. Eu creio que se nós não entendermos isto, nunca alcançaremos. Hoje estávamos aqui na oração, na intercessão, e eu disse: irmãos, nós estamos aqui para buscar Deus, para orar pelo pregador, para orar para que as pessoas venham, sejam tocadas pelo Espírito Santo, para orar para que a ação demoníaca seja neutralizada, porque os demónios existem. Estão na Bíblia. E nós temos que cancelar toda a ação demoníaca. Nós estamos aqui para buscar a Deus, para que o culto seja um momento que haja alegria nos céus. Não estamos aqui a cumprir calendário. Estamos aqui para buscar a Deus. Estamos aqui para orar pelos milagres. Porque eu creio em milagres. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. E eu estava a dizer, irmãos, vamos buscar a Deus. Eu queria, irmãos, que não fôssemos curiosos. Antes, fôssemos aqueles que buscam Deus com todo o seu coração para que o Espírito Santo haja. A igreja primitiva disse: orem para que Deus haja. Orem para que o Espírito Santo se mova. Orem para que haja milagres. Orem para que o pregador tenha uma palavra ungida, para que a palavra possa transformar as nossas vidas. Amém? Mas o milagre deu-se porque aconteceu uma coisa. Houve obediência do homem com a mão mirrada em duas áreas. Primeira, Jesus chamou para o meio e ele veio. Ele não questionou. E o grande problema da nossa vida é questionarmos. Pastor, mas eu vou agora ao culto para quê? Para ser curado?
Não pode ser noutro culto qualquer. Era como o Naamã, lembram-se? Mas eu vou tomar banho, vou tomar banho no Rio Jordão quando eu tenho a Bani e Farpar, que são rios muito melhores. Lá na Síria, tenho rios muito melhores que os rios dali. Mas era lá que estava a ordem. A igreja tem que aprender que se queremos ver Deus a mover-se, há uma área estruturante para que Deus se mova. Obediência. Ele obedeceu em duas coisas. A primeira foi vir para o meio, como se ele fosse um espetáculo. Como se ele fosse para ser observado. Como que se olhassem... Porque eu acho que se eu chamar alguém aqui ao meio e fizer dele um teste, uma experiência para ver a vossa reação, eu penso que ninguém fica muito confortável. Pois não. Ninguém é confortável a ser chamado em público para estar ali. Mas ele obedeceu. Não sei se ele conhecia quem era Jesus, não sei. Eu sei que Jesus, olha o que diz o texto no versículo 1. E entrou, e outra vez entrou na sinagoga. Quando? Outra vez. A gente perde às vezes os pormenores. Quer dizer que Jesus tinha lá estado, parece que saiu e voltou a entrar. Lembram-se? E outra vez entrou na sinagoga. Dá a ideia que Jesus olhou, viu alguém, alguma coisa importante, era sábado, mas voltou. Não, espera aí que eu tenho aqui uma coisa para fazer. Tenho algo importante para fazer. Será que Jesus não tem algo importante para fazer na tua vida? Talvez ele já olhou para ti, já te tocou no passado, já fez algo grandioso na tua vida, mas andas distraído ou que deixaste secar alguma área na tua vida. E Jesus quer mudar a tua história. Ao vir, diz o texto que Jesus disse, estende a tua mão. A segunda parte da obediência. Deixa-me falar-lhe algo que não pode acontecer. Eu não posso nunca desobedecer ao que Ele manda fazer. A Bíblia está carregada de princípios. A sua palavra, a Bíblia fala que passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Há textos, não é que eu não gosto deles, é que não são fáceis de praticar. Alguém me entende o que eu estou a falar? Há verdades da Bíblia que não é fácil praticar. Ser cristão não é para fracos, como andaram a ensinar no passado. Os pobres de espírito, que a Bíblia fala, que muitos achavam que eram os pobrezinhos. Não tem nada a ver com pobrezinhos. Tem a ver com dependentes de Deus. Somos bem-aventurados porque dependemos de Deus. E depender de Deus é estar pronto a obedecer-lhe, seja o que for. Quando Abraão, Deus lhe pede o filho, ele rejeita dar-lhe o filho. Ele prepara-se para entregar o filho. Quando Deus te pede, seja o que for, tu precisas de obedecer para que o milagre aconteça. Muitas pessoas acham que Deus se sensibiliza com gestos de obediência. Mas Deus conhece o profundo do nosso coração. Ele quer ver se tu tens um coração pronto a obedecer. Um coração pronto a fazer o que Ele te pede. Irmão, será que eu tenho coragem de obedecer a Deus como Ele quer? Pastor, eu quero milagres. Eu quero isto, eu quero aquilo. Nós confundimos muito nos nossos dias o que é fé do que é de estultícia, que é estupidez. A palavra estultícia é estupidez. Há muita gente que tem uma fé estúpida, uma fé negocial. Achamos que dando algo, irmão, a coisa mais fácil de nós é dar dinheiro para alcançar a bênção. Mas não é esse o carreiro. O dinheiro é o teu criado. Só que muitos de nós tornou-se o criado do dinheiro. Mas o que Deus nos pede é obediência. Note o que aconteceu. Olha o que diz o texto sagrado. Onde é que está? Deixa-me aqui abrir. O texto sagrado, ele mostra-nos que Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrificar. E nós muitas vezes achamos que Deus quer mais sacrifício do que obediência. Mas não. Deus tem mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. Deus olhou para este homem e quando lhe disse,
abre a tua mão. Então ele abriu, ele estendeu e o milagre se deu. E é incrível o que aconteceu. Amém? Deus sempre pede o impossível antes do milagre. Primeiro, Moisés, Deus disse assim, o que é que tu tens na mão? E ele disse, tenho uma vara. Então toca no mar que o mar se vai abrir. Lázaro, quando Jesus falou para Lázaro sair do túmulo, ele disse aos homens vivos, retirem a pedra. Imagina que alguém levanta uma conversa dizendo, olha que estupidez, está o homem a cheirar a mal e agora vamos tirar a pedra. Tal como os 12 espias, 10 deles conseguiram contaminar de tal maneira toda a população daquele tempo de Moisés, que durante 40 anos foram castigados e não entraram na terra prometida. A multidão pode impedir o crescimento da igreja. A murmuração pode destruir o projeto de Deus na igreja. Uma comunidade pode ser destruída por causa de começarem a questionar o líder. O líder disse, vão lá. E só 2 daqueles 12 espias acreditaram no poder de Deus. Olharam para eles e disseram, eles são pão para nós. Mas 10 conseguiram contaminar uma geração. De tal forma que 40 anos impediram, ou melhor, 40 anos atrasaram a entrada na terra prometida. Muitos de nós podemos não impedir de Deus fazer as coisas, mas podemos atrasá-las de forma significativa. A igreja cresceria muito mais. O movimento evangélico no mundo podia ser muito mais forte se houvesse menos crítica e menos este tipo de postura. Deixa ver se pega. Deixa ver o que acontece. Deixa ver o que é que vai acontecer. E nós, igreja, precisamos de nos livrar para que Deus possa agir em nós. O paralítico, um dia Jesus passou por um paralítico. E ele também disse, levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Mas foi preciso ele ter o impulso de levantar e pegar na cama. E também era sábado e houve guerra por causa disso. E nós? O que é que nós temos na nossa mão? É segura? É uma mão mirrada? Deus está cá para alterar isso. Estenda a tua mão. O resultado deste acontecimento foi um milagre incrível. O verso 6, também uma contestação. O verso 6 mostra que Jesus foi logo atacado pelos fariseus, porque eles se juntaram, reuniram-se para encontrar conselho. Em Mateus 12 até vai mais longe, diz que Jesus soube que eles estavam a reunir-se para o matar e que se afastou. Foi embora. Marcos não fala isso. Marcos só diz que Jesus se retirou. Mas ali não diz que Jesus soube. Porque alguém lhe disse, olha que os judeus, que os herodianos, juntaram-se para tomar conselho entre si e para te matar. Eu não quero falar muito disto. Quantos de nós já passou por experiências de alguém querer matar alguém? Matar a igreja, matar a honra de alguém, matar a vida daquela pessoa que é feia, que não gosto, que parece-me que nunca vai ter esperança para ela. Olha aquela pessoa, quantos anos está na igreja e não muda de vida? E tu mudaste de vida? O que é que tu fizeste para mudar aquela vida? Alguém me está a ouvir? Conselhos, que reuniões fazes tu? Em torno do quê? Para honrar Deus ou para fazer mal. Então, os religiosos daquele tempo, os que se achavam conhecedores da Torá, os sabições da lei, o fariseu era um doutor das Escrituras, era uma pessoa que tinha um curso académico como conhecedor, como que se fosse um advogado nos nossos dias, só que eles tinham uma função de ensino. Eram os fariseus, os saduceus, os escribãos, e eles eram homens que conheciam a lei como ninguém e eram respeitados pela sociedade, só que estavam com muito conhecimento, mas com ausência de amor e de bondade.
Jesus não, há uma lição boa neste texto. Jesus não teve para enfrentar confronto. E às vezes nós gostamos do confronto. Gostamos da guerra. Jesus não quis guerra. Afastou-se e foi-se embora. Fez o milagre. Amados, a igreja tem que estar aqui. E hoje estamos a viver uma geração complicada, de confronto. Gente que entra na internet para confrontar a igreja A, para confrontar o pastor B, para salientar os erros de A, de B e de C. Ainda há pouco tempo eu soube de um líder espiritual que praticava adultério durante 8 anos. Um homem incrível, que escreveu livros incríveis, mas que se arrependeu também e pediu perdão. Um homem que o mundo fala dele, todos nós já preguei coisas dele, que inspirados nele. Mas será que ele foi sempre aquilo? Não. A igreja não tem o papel de fazer julgamento. Quem julga é o Senhor. A igreja tem o papel de ensinar a verdade, ensinar o perdão e o arrependimento, ensinar que a resposta é Cristo. Porque a palavra que nós sabemos, ela nos há de julgar. O próprio Jesus disse, eu não vim para vos julgar. Mas a palavra que eu vos der, essa há de o fazer. Alguém está a ouvir? Então, se nós nos tornarmos, irmãos, como Jesus, em que o nosso alvo é a salvação de pessoas. O nosso alvo é orar pelas pessoas doentes para serem curadas. O nosso alvo é ajudar aquele que está com tanta dificuldade de obedecer. Por isso que o texto, se você ler em Mateus, você vai ver que Jesus fala disso mesmo. Nós precisamos, irmãos, de ter um coração de amor, um coração de perdão. Este homem entrou na sinagoga com uma mão inútil, saiu com uma mão restaurada e os líderes espirituais com um coração endurecido. O que para uns foi uma bênção, para outros foi uma irritação. O que será se Jesus começar a curar os cegos, a curar os paralíticos, a libertar as pessoas oprimidas? O que será, como tu reagirás à pessoa que não chegou à igreja, olha, era estrangeiro, e hoje é um homem milionário, Deus prosperou? Como reages tu à bênção do teu irmão, à cura do teu irmão? Como reages tu à prosperidade dos outros? Alguém diz e diz bem, tu vês os amigos quando tu estás melhor que eles. Tu vês os amigos quando compras um carro novo e tu vais ver quem se alegra por estar alegre, por ver a tua bênção, ou quem finge que se alegra. Todos saem do culto diferentes. Uns com mais vida, outros com menos. Jesus ainda chama pessoas para o meio. Ainda confronta religiões, pessoas, regiões e religiões e todo tipo de gente. Jesus ainda chama.